Olá, turma! Espero que todos estejam bem e vamos às orientações de estudo dessa semana. O primeiro momento nós vamos fazer a correção da atividade, o segundo momento é um momento de estudo no livro sobre o conteúdo dessa semana, que é sobre circunferência, elementos da circunferência, comprimento. No terceiro momento eu tenho um vídeo do YouTube. No quarto momento vocês deverão resolver as atividades que estão em anexo. No quinto momento tem um questionário, vocês não precisam copiar, quem tem internet é só resolver. Quem não tem internet e está fazendo atividade impressa deve responder aqui na folha. No sexto momento, vocês vão acessar o jogo, né? Os meninos que têm internet, para poder testar os conhecimentos de vocês sobre os descritores do 1 ao 6. Antes de passar para a circunferência, vamos ver aqui a correção da atividade anterior. Na letra A, está pedindo para vocês calcularem o valor de x. Vamos lembrar que nós vimos que o maior dos lados é a hipotenusa e os outros são chamados de catetos, né? E a relação que nós estabelecemos no Teorema de Pitágoras é a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a é hipotenusa e b e c são catetos. Então, por meio dessa relação, eu tenho que a hipotenusa é 15, então 15 ao quadrado é igual aos catetos, que é 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Como é que eu vou fazer? 15 ao quadrado dá 225, 12 ao quadrado dá 144, mais x ao quadrado. Nesse caso, a gente passa x ao quadrado para o primeiro membro, fica menos x ao quadrado é igual a 144 menos 225. Então, menos x ao quadrado é igual a menos 81. Nós temos, então, que x ao quadrado é igual, menos vezes menos vai dar mais, né? X ao quadrado é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, o valor de x é 9. Nesse ponto aqui, quando eu tenho expressões onde eu tenho um termo aqui, para trocar em relação a esses dois, eu já posso ir direto também. Se vocês preferirem, eu já posso colocar x ao quadrado é igual a 225 menos 144. Tá? Pode ir direto, sem precisar fazer essa parte aqui. Na letra B, como é que vai ficar a letra B? Na letra B, eu tenho que a hipotenusa é 10, então 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 100 é igual a 2x ao quadrado. Então, eu vou ficar que x ao quadrado é igual a 100 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 50, x é igual a raiz quadrada de 50. Se vocês fatorarem 50 por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, eu tenho que x é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Lembra que quando o expoente é igual ao índice, eu posso estar simplificando o radical. Então, nesse caso aqui, eu posso tirar os 5 de dentro do radical, que eu vou ficar com, tirando os 5, eu fico que x é igual a 5 raiz quadrada de 2. Na letra C, eu tenho que 14 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 raiz quadrada de 3, que também vai estar elevado ao quadrado. 14 ao quadrado é 196, igual a x ao quadrado. Aqui eu estou elevando 5 ao quadrado, que dá 25, vezes 3 ao quadrado dá 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 196 é igual a x ao quadrado mais 75. X ao quadrado, eu vou fazer direto, 196 menos 75. X ao quadrado vai ser igual a 121. Então, x é igual a raiz quadrada de 121, que é igual a 11. E na letra D, já tem uma expressãozinha maior, x mais 1 ao quadrado
igual a x ao quadrado mais raiz de 7 elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho o quadrado da soma, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou eu posso pegar x mais 1 vezes x mais 1, que eu vou achar o mesmo resultado. É igual a x ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado, vai ficar 7. 7 vezes 7, 49, raiz quadrada de 49, 7. Aqui eu posso cancelar o x ao quadrado, né? Então, eu fico com 2x igual a 7. Aqui tá mais 1, passa para cá, menos 1. 2x igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Prontinho. Agora aqui na 2, nós temos um triângulo isósceles, que a base mede 12 centímetros. E cada um dos lados congruentes mede 9. Então, vocês vão usar aí uma régua e vão desenhar um triângulo isósceles. Nesse triângulo, a base dele aqui mede 12 centímetros e cada um do lado mede 9 centímetros. 9 centímetros, 9 centímetros. Então, eu quero saber a medida da altura. Veja que no triângulo isósceles, aqui ó, se é a altura, então eu tenho um ângulo reto. Então, eu tenho esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, onde a base vai medir 6, porque a altura vai dividir também a mediana, e dividir ele aqui ao meio, então eu tenho 6. A hipotenusa vai ser 9, então me falta o valor da altura. Então, a altura, vou começar pelo 9, né? 9, que é a hipotenusa, 9 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, 81 é igual a h ao quadrado mais 36. H ao quadrado é igual a 81 menos 36. Então, h ao quadrado é igual a 45. Então, dá para fatorar 45 também. Por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, h ao quadrado vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Por 3 eu posso tirar? Então, fica 3 raiz quadrada de 5. No terceiro, a gente quer saber quantos metros de arame vão ser necessários para cercar esse terreno. Mas a gente não sabe a medida desse lado aqui. Porque se soubéssemos era só somar tudo, não sabemos. Mas na hora que eu traçar aqui essa medida, esse segmento, ele vai ser paralelo a esse. Então, ele vai determinar aqui um ângulo reto. Então, eu tenho aí um triângulo retângulo, onde essa medida vai ser a mesma dessa, eu não sei o que é, que vai ser x, e essa medida aqui vai ser 20 menos 12, que vai ser 20 menos 12, 8. Então, aqui vai ser 8 metros. Então, se eu descobrir aqui a medida de x, eu consigo calcular a quantidade aí de arame necessário. Então, vamos lá. O 10 é a hipotenusa, então fica um 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu tenho 100 igual a 64 mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ficar 100 menos 64. X ao quadrado é igual a 100 menos 64, 36. X é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Então, se x vale 6, aqui também vale 6. Então, o perímetro dele vai ser 12 mais 10 mais 20 mais 6, que dá 48 metros. Como ele vai dar 6 voltas, é só vocês pegarem 48 vezes 6. 6 vezes 8, 48, 24, 288 metros. E a resposta. É a resposta. O quarto, nesse quarto aqui eu quero saber o comprimento da escada. Então, a hipotenusa. Vamos chamar o comprimento da escada de x, então eu tenho que x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64 mais 225, onde eu tenho que x ao quadrado é igual a 289. E x é igual a raiz quadrada de 289, que vai dar 17. Então, o tamanho da escada é 17 metros. Esse aqui é bem simples, eu quero saber aqui da madeira. Veja que isso aqui é um triângulo retângulo, onde eu tenho
Qual é o comprimento da trave? Eu não sei, vai ser x, ela é a hipotenusa, 4 ao quadrado mais 3 de altura. Então, x ao quadrado vai ser 16 mais 9, x ao quadrado é igual a 25, x é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Fácil, né? Esse outro também, veja que a árvore quebra, então ela determina aqui um triângulo retângulo e o tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. Se a altura do tronco com a árvore que restou em pé é 12 metros, e a ponta da árvore quebrada é 9 metros, cadê? Qual é a medida da outra parte quebrada da árvore? Peraí. Se a altura do tronco da árvore que restou em pé é de 12 metros e a ponta da parte quebrada está a 9 metros da base, 9 metros, qual é a medida da outra parte quebrada? Mais uma vez, é a hipotenusa. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 144 mais 81. X ao quadrado é igual a 225 e a raiz quadrada de 225 é 5. Aqui também temos aqui um triângulo retângulo, onde aqui é a hipotenusa, o valor de A, e aqui é o B e aqui é o C. Então, eu tenho o valor da hipotenusa. Nesse caso, o valor da hipotenusa é 50, então eu fico com 50 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, mais outro valor que eu não sei, que nós vamos chamar de x. Então, 50 vezes 50 vai dar 2.500, igual a 1.600 mais x ao quadrado, que é x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2.500 menos 1.600. X ao quadrado é igual a 900, x é igual a raiz quadrada de 900, que vai dar 30 metros. Quilômetros, né? Nesse caso aqui é 30 quilômetros. O questionário, eu acho que não ficou dúvida também. Bem simples, né? Nesse aqui, nós queremos saber a distância percorrida pela pomba, que ela vai do ponto M até o topo. A torre ela tem 20 metros, então é a hipotenusa. Então, x ao quadrado, a medida vai ser x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 400 mais 225. X ao quadrado vai ser 625 e a raiz quadrada de 625, que é 25. Então, 25 metros. Nesse aqui eu quero saber a quantidade de vareta que ele utilizou. Veja que essa medida aqui é 5 centímetros, mas eu não sei essa, né? E não sei essa, para eu calcular a medida aí das varetas. E veja que as diagonais aqui, quando elas se interceptam, elas determinam ângulos retos. Então, são triângulos retângulos. Então, para eu achar essa medida aqui, que eu vou chamar de x, basta aplicar o teorema, onde o 13 é a hipotenusa. Então, eu vou ficar com 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, mais o valor de x, que eu não sei qual é. Então, 169 é igual a 25 mais x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 169 menos 25. X ao quadrado é igual a 144. Então, x é igual a raiz quadrada de 144, que é igual a 12. Pronto, eu já sei que aqui e aqui mede 12. Então, falta esse outro segmento aqui. Tá vendo? Vou chamar ele de y. Esse outro segmento aqui. Então, 20 agora é a hipotenusa. Então, eu tenho que 20 ao quadrado é igual a 12, que foi o que eu acabei de encontrar, mais y ao quadrado. Então, eu vou ficar com 400 é igual a 144 mais y ao quadrado. E aí eu fico com y ao quadrado igual a 400 menos 144, que vai ficar y igual a 256. Então, y é igual a raiz quadrada de 256, y é igual a 16. Então, para eu ver agora a quantidade de varetas, eu vou somar 12, são dois pedaços de 12,
mais 5 mais 16. 12 mais 2, 24, 29, 29 com 16, vai dar 45. 45 centímetros. No terceiro, a gente já respondeu parecido, né? Quero o valor de x é a hipotenusa, bem parecido. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Já tenho aí uma respondida. No quarto, ele quer chegar ao topo para consertar a caixa d'água que está a 4 metros de altura. Então, 4 metros de altura e a escada tem 5 metros. A escada está a 5 metros. A que distância, quero saber essa distância, deve posicionar a escada para que ela chegue exatamente ao topo da casa. Então, 5 metros aí é a hipotenusa. Vamos chamar a B de x ao quadrado mais 4 ao quadrado. 25 igual a x ao quadrado mais 16. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 16. X ao quadrado é igual a 9. X é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. E, por último, quinto, é uma questão da OBMEP, mas é bem tranquila. Veja que está falando que os retângulos eles têm 3 metros por 3 centímetros, desculpa, por 4 centímetros. Então, pelo que nós vimos lá, a diagonal dele, que é a hipotenusa, vai medir 5, né? 5 centímetros. Então, qual vai ser o caminho mais curto? Veja que se ele percorrer aqui, ele vai percorrer 5 e aqui ele percorre 4, né? Então, 5 mais 5 mais 4 vai dar 14. Se ele fizer esse caminho aqui também, ó, 4 e fazer isso, também vai dar 14. Se ele optar por seguir aqui, ó, 3, 6, 12, vai ser maior. Então, a menor distância aí que a formiga vai percorrer vai ser 14 centímetros. Pronto, a correção da atividade está finalizada. Vamos ver um pouquinho o que vocês vão ter que estudar hoje. O de hoje é sobre circunferência, tá? A gente vai iniciar o estudo de circunferência e vamos relembrar aí alguns elementos da circunferência. O que é a circunferência? A circunferência ela é essa linha, tá? E é formada por todos os pontos do plano, que estão à mesma distância do ponto fixo desse plano. Então, aqui nós temos o ponto, que é o centro, e aí todos os pontos que estão aqui fazem parte da circunferência. E aí esses pontos, né, eles determinam alguns segmentos e esses segmentos eles recebem alguns nomes especiais. Por exemplo, o segmento AB, ela é uma corda, ela vai unir qualquer dois pontos aí na circunferência, tá? É uma corda. O segmento ED é o diâmetro. Veja que é a corda que passa pelo centro, tá? Dividindo aí a circunferência em duas partes iguais. Então, nesse caso, eu tenho o diâmetro. OC é o raio, ele vai unir o ponto que está no centro a qualquer outro ponto aqui da linha aqui da circunferência. E os raios eles serão todos iguais. Então, OC é um raio, se eu desenhar aqui outros segmentos também serão raios, tá? Veja que o diâmetro ele é formado por dois raios. Tá vendo? Aqui é um raio, aqui é um raio. Então, corda, ela vai unir dois pontos aí, tá? Pertencentes à circunferência. E aqui nós temos o diâmetro, a corda que passa pelo centro, e o raio é qualquer segmento que une o centro aos pontos aqui da linha da circunferência. Aqui nós temos a semicircunferência sendo traçada, né, a partir do arco. No caso aqui, os arcos, os pontos distintos aqui de uma circunferência, está considerando o A e o B.
E esses pontos dividem a circunferência em partes que são chamadas de arcos. Então, aqui AB é um arco, tá? Aqui no caso eu tenho um arco menor e aqui eu tenho um arco maior. Quando os dois arcos coincidem no extremo do diâmetro, é o que a gente chama de semicircunferência. Ó, que eu falei que o diâmetro vai dividir, né, a circunferência ao meio. Então, eu tenho semicircunferência. E aí nós temos agora o comprimento da circunferência. Calcular o comprimento de circunferência é a mesma coisa de calcular o perímetro, né, dessa circunferência, o contorno da circunferência. Então, aqui tem uma situação de uma arquiteta que está fazendo a planta de uma quadra. E aí está perguntando qual deve ser o comprimento da circunferência central dessa quadra, sabendo que o raio deve medir 1,8 metros. Então, aqui a circunferência central é essa e o raio dela deve medir 1,8. Então, eu tenho a circunferência aí do centro, tá? O raio dessa circunferência deve medir 1,8 metros. E eu quero saber qual deve ser o comprimento dessa circunferência. Eu não sei se vocês já estudaram, mas toda vez que a gente pega o comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro, a gente tem um número infinito e não periódico que nós chamamos de π. Então, se eu pego o comprimento da circunferência e divido pelo diâmetro, o que é o diâmetro? É a mesma coisa de 2 raios. Então, se eu pego o comprimento e divido pelos 2 raios, ou seja, pelo diâmetro, eu tenho um número infinito e não periódico chamado π. E o π, para facilitar os cálculos, como ele é infinito e não periódico, ele é aproximadamente igual a 3,14. Então, a gente aproxima para 3,14. Então, para a gente calcular o comprimento da circunferência, veja, ó, que π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. Então, se eu quero calcular o comprimento, basta eu pegar π e calcular pelo diâmetro. Ou seja, eu posso pegar diâmetro vezes π, ou eu posso pegar 2 vezes raio vezes π, tá? Por que 2 vezes raio? Porque o diâmetro é a mesma coisa de 2 raios. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 1,8 vezes 3,14, que vai dar, fazendo as contas, só um minutinho, para andar mais rápido, 2 vezes 1,8 vezes 3,14. Eu fico com 11,304 metros. Pronto. Então, 2 vezes 1,8 dá 3,6 e 3,6 vezes 3,14 deu 11,304 metros. É assim que a gente calcula o comprimento de qualquer circunferência. Vamos fazer uma aqui com um número inteiro. Por exemplo, vamos supor que aqui o raio seja 3 centímetros. Então, qual é o comprimento dessa circunferência? O comprimento é a medida desse contorno aqui. O que eu vou fazer? Comprimento é igual a 2 vezes raio, que é 3, vezes π, que é 3,14. Então, o comprimento é 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 3,14 vai dar 18,84 centímetros. Aqui tem outros exemplos, outras aplicações, onde ele quer saber aqui, vamos calcular o comprimento de circunferência de 16 centímetros de diâmetro, considerando π igual a 3,14, né? Basta a gente multiplicar o diâmetro vezes π. Vamos calcular a medida do raio de circunferência de 3,68 de comprimento, considerando π igual a 3,14. Veja que aqui agora já tem um comprimento. O comprimento é 37,68. Também tem o valor de π, que é 3,14. Mas eu não sei qual é o valor do raio. Pegando pela fórmula, eu tenho que comprimento é igual a 2 vezes raio vezes π. Então, comprimento é 37,68 igual
a 2 vezes o raio vezes 3,14. Então, 37,68 é igual a 6,28 raio. Então, o raio vai ser 37,68 dividido por 6,28, que vai dar 6. Então, a medida do raio, 6 centímetros. Uma outra relação que vai estar questionando vocês aí no questionário é a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito. Aqui eu tenho um ângulo central, tá vendo? Aqui eu tenho um ângulo central e aqui eu tenho um ângulo inscrito. Então, ACB, ele é um ângulo inscrito, cujo vértice ele está aqui na circunferência, que é o ponto C. Então, a relação que é estabelecida entre o ângulo central e o ângulo inscrito é que ele é sempre metade do ângulo central, tá? Então, a medida aqui a medida de C, que é esse ângulo aqui, é a mesma coisa é a metade, tá? Do ângulo central O dividido por 2. Tá? É a medida do ângulo central O dividido por 2. Eu posso dizer também que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, né? A mesma coisa. Então, o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Eu posso falar também que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Dá no mesmo. E aqui nós temos um exemplo onde aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui é um ângulo de meia volta, né? De 180 graus. Então, vocês vejam que a medida de C vai ser 180 dividido por 2, que é igual a 90, né? Como de fato está representado aqui o ângulo de 90 graus. Agora responda as atividades aí e envie até amanhã, certo? Não deixa atrasar. Um abraço.